Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta agora ao lado do pastor Genivaldo Rodrigues. E queremos porque você que está do outro lado também quer saber o que levou o pastor Genivaldo Rodrigues a se converter ao Senhor Jesus e como ele vivia antes sem Jesus. Aí é que está o problema. Você que está nos assistindo, que está vivendo sem Jesus, observe a história do pastor Genivaldo Rodrigues, se você também se encaixa na situação que ele se encaixava, ele não se encaixa mais. Ele hoje é um homem liberto no poder que há no sangue de Jesus. O que eu admiro em Jesus é que ele pega uma árvore torta e deixa, certinho, bem lieirinha, sabe? Então vamos ouvir o testemunho do pastor Genivaldo Rodrigues. Paz para todos. A minha vida antes de Cristo era uma vida, árdua. Era uma vida de ilusão. Assim como muitos vivem hoje. Acha que as coisas do mundo de hoje são coisas normais, naturais e cheias de alegria. Mas essa alegria é uma alegria falsa, é uma alegria suja. E é assim que eu vivia antigamente. A minha vida era uma vida ilusionária. Eu bebia, eu fumava, como é o costume de muitos, de curtir, se divertir. E tinha momentos até que de manhã cedo, em vez de escovar os dentes, era uma pinga. Já estava logo de manhã cedo, bebendo. E a bebida, aquelas bem bruta, né? Não era bebida civilizada, como muitos acham hoje, uísque, essas coisas não. Mas era limpa mesmo. E era assim. Muitos momentos eu andei também participando em circos, essas coisas, fazendo querer, por exemplo, trazer alegria para os outros. Só que uma alegria falsa. Por sinal, ele tinha até um nome que eu apresentava no circo, que chamava-se o Homem Vulcão, o Homem da Pele de Gelo. Imagina, passava fogo no corpo, essas coisas. Aí me ensinaram assim, aquela vida que a gente vivia, né? Que aprende de tudo, no mundo ensina de tudo. E tudo presta. Pastor, o senhor naquela época era a prova de fogo ou não? Não, era prova de povo, não era prova de bala, não era prova de nada. Né? Hoje sim, hoje que nós somos brindados. Amém. Aleluia. Hoje eu sou brindado, nós que temos Cristo somos brindados em Cristo Jesus, né? Hoje sim. E o que vem pode atingir a carne, mas o espírito está forte. Antigamente não. O espírito fosse atingido ia para o inferno mesmo. E era assim que era a minha vida, né? Eu, se falar no conjugal, trazia também muitos desacertos da conjugal, a vida familiar, era assim. E é o que muitos passam também hoje, que muitos estão achando que vence, que a vida é essa, a vida de curtir, a vida de se divertir, a vida de brincar. E a nossa vida não é só de brincadeira, nós temos que ter o direito todo de lazer, todos nós temos o direito do lazer, mas um lazer, eu posso dizer um lazer civilizado, um lazer com Cristo. E o senhor tinha um lazer sem Cristo. Ou seja, hoje ele tem um lazer com Cristo. No passado ele tinha um lazer com o gabiru. Por isso que ele deixou o gabiru para servir a Cristo. Foi isso mesmo? Positivo. Dito cujo, mal lavado, né? Agora, pastor, o senhor é daquela época também, daquele tipo de pessoas que vão tomar uma mais antes da derrama do santo, não? Eu já cheguei a fazer isso, acreditava que o santo também bebia junto, né? Mas aí, em alguns momentos eu também, enquanto alguns faziam também, isso aqui é do santo, eu dizia, não vou dar não, que o santo não pagou nada, que pagou foi eu. Eu tinha que pegar mesmo, dá nada pra santo. Eu sei que o santo não ia beber, né? Quem vai pegar era o gabiru, né? É isso. Então, a gente sempre, em roda de amigos, essas coisas, sempre acontece esse tipo de coisa, né? Acontece, como muitos aí que não chegava a estar envolvido muito em droga, mas quem está nas drogas também acontece isso, daquelas rodadas deles lá, mas
Essa era a minha vida antigamente, né? A vida que antes de Cristo, né? Antes de Cristo, né? Cada um tem sua história e cada um, né, sabe aonde ele se desesperava em momentos, né? Ele achava que era alegria, mas na verdade não era alegria. Passava noitadas por aí, né? Andava nos forró, né? Hoje eu chamo forró bodó, né? E assim era assim essa vida. Mas Deus ele sempre envia um para que a gente possa se acordar, para que a gente possa conhecer o caminho verdadeiro. Porque existem dois caminhos que levam ao inferno e o caminho que leva ao céu. Ou seja, o caminho que leva à perdição e que leva à salvação, né? O caminho que leva às trevas e o caminho que leva ao paraíso. E eu escolhi hoje o paraíso, né? Amém. Agora, só para a gente fechar aqui, qual o nome do seu pai na fé? Aquele homem que mais orava pelo Senhor e que incentivou o Senhor a se render aos pés do Senhor Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que são várias pessoas que nos traz, né, um exemplo, ou nos mostra, né, um exemplo, né? E são vários, porque eu acredito que nós podemos ter vários pais na fé. Um pai que um dia alguém pregou, isso pode ser um pai na fé, né, que se ouviu, foi a mensagem, né? E outros por ter evangelizado, né? E assim, de alguma forma você encontrou uma pessoa assim, por exemplo, uma pessoa até que também deu um folheto, aquilo tudo serve, né? Porque foi a palavra. Eu acho que o senhor não entendeu. Eu perguntei quem é o seu pai na fé, aquele que o senhor tem convicção, que lutou pelo Senhor, orou pelo Senhor, incentivou o Senhor e sempre, quando tem oportunidade, está perto do Senhor. Então, isso é o que eu ia falar agora, né? Amém! Estava dando um exemplo né, de que são vários tipos, né, de coisa, mas sempre tem um que deixa marcado, né, deixa mais marcado. É isso que eu quero saber. Isso. Então, sempre tem um que deixa mais marcado. E o que mais marcou na minha jornada com Cristo, para eu conhecer mesmo o Evangelho, foi um cara chamado João Batista. Não foi João Batista que andava no deserto, mas um João Batista, né, que andava na Testemunha de Jeová, né? E ele, pelo exemplo que ele dava, pela dedicação que ele, né, trazia a palavra, e em alguns momentos ele mostrava na palavra, né, no evangelismo, e esse daí foi que me trouxe a curiosidade de eu conhecer o Evangelho. Então, como eu falei, são vários tipos, né? Outra pessoa já chegou para mim também me dando um testamentozinho que a gente começa a ler, né? Mas tudo começou lá onde a gente via aquele exemplo. E esse cara, João Batista, é um cara excepcional. Eu pude ver assim a dedicação dele, sabe? Ele também, que eu presenciava alguns momentos de farra dele, né? Ele andava farreando muito, brincando muito, e de repente eu vejo ele nos caminhos, ele diferente, né? Ali bem trajado, né? Bem bonito. Ou seja, mais bonitão do que antes. Né? E ali com um semblante diferente, sabe? As atitudes diferentes. Então a gente pode ver essas coisas e deixou aquela impressão, né? E eu fico impressionado com aquilo ali, eu fiquei, sabe assim, poxa, esse cara é bem dedicado e está com uma vida diferente, então traz uma curiosidade a ponto de a gente também querer se envolver. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no DS Gospel e também no Cruzadas e Testemunhos. Ficamos por aqui e voltamos na próxima edição em nome de Jesus. Amém?